Boa noite, né, galera? Infelizmente a noite não vai ser boa. Né? O Brasil acabou de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, né? Mais uma eliminação dolorosa. E vamos comentar sobre esse jogo. O que deu tão errado assim para a seleção brasileira, infelizmente, acabar sendo eliminada, né? É um baque muito grande, assim, para nós torcedores do Brasil, que a gente esperava mais dessa seleção brasileira pelo que ela estava sendo vindo representando, né? Pela maneira que ela estava jogando, a gente esperava mais coisas dela. Só que infelizmente a gente acabou caindo cedo demais na Copa do Mundo, caindo de forma precocemente para a Noruega, né? Do Erling Haaland, ele que fez os dois gols da classificação da Noruega em cima do Brasil. Vamos analisar esse jogo, então deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo de pós-jogo. E não se esqueça, por favor, de hypar esse vídeo para que ele seja entregue para mais corintianos, para mais torcedores do Brasil. Esse é um canal focado no Corinthians, mas também por focar na seleção brasileira quando for preciso. Eu sou o Bruno, você está no Central SCP, então vamos analisar, infelizmente, 2-1 para a Noruega em cima do Brasil, a eliminação da Copa do Mundo de 2026, tá certo? O Brasil, que hoje o Brasil foi a campo em uma espécie de 4-2-4, né? Alisson de goleiro, claro, Danilo, a mesma seleção, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães como os volantes, Vini Júnior pela esquerda, Martinelli centralizado pela esquerda, Matheus Cunha centralizado pela direita e o Ryan fechando a ponta direita, 4-2-4, e claro, para defender. O Martinelli voltava mais e o Ryan voltava mais para defender e deixava o Vini Júnior e o Matheus Cunha pressionarem um pouquinho de vez em quando a saída de bola da Noruega. Então para defender é um 4-4-2 e para atacar é um 4-2-4. E o primeiro tempo do Brasil foi o primeiro tempo que o Brasil já teve oportunidades, né, com um pênalti muito bem marcado pelo VAR em cima do Matheus Cunha, e por orientação da comissão técnica, infelizmente o Bruno Guimarães teve que bater esse pênalti e o pênalti foi perdido. O goleiro defendeu, o Bruno Guimarães, que bateu muito mal o pênalti, ele bateu olhando para o chão, olhando para a bola, ele não olhou para o gol, ele não olhou para o goleiro. O Bruno Guimarães bateu o pênalti de forma displicente, né, de forma inadmissível, esse pênalti batido pelo Bruno Guimarães. E eu acho que nesse lance o Vini Júnior foi pipoqueiro. O Vini Júnior nesse lance, ele foi um bundão de não ter pedido para bater o pênalti, falar: eu sou o cara da seleção brasileira, eu sou o melhor jogador do Brasil da Copa, eu vou bater esse pênalti, porque eu tô com a moral lá em cima, eu tô confiante, eu vou bater esse pênalti. Não. O Vini Júnior não bateu esse pênalti, né? O Bruno Guimarães bateu, perdeu, enfim. Depois disso, a partida do Bruno Guimarães morreu ali mesmo, naquele pênalti. Ele já não tinha mais cabeça para jogar. Claro, você perde um pênalti assim. O Bruno Guimarães, que só tinha batido 3 pênaltis na carreira em bola rolando, nunca perdeu os 3, mas perdeu em um momento tão importante de Copa do Mundo. Depois disso, o Brasil teve mais uma chance clara, assim, né? 2 chances claras, mas a mais clara foi o lance em que o Casemiro levanta a bola lá na grande área, e o Martinelli quase chega fazendo o gol, ele errou o tempo de cabeceio. E o outro lance foi onde o Vinícius Júnior entrou pra dentro da grande área, chutou com a esquerda em cima do goleiro e foi para fora, no lance de escanteio. E, cara, o primeiro tempo do Brasil a gente teve essas grandes chances, principalmente o lance do pênalti. O Brasil não vinha fazendo uma partida horrorosa. A partida do Brasil era uma partida normal, né? O Brasil não estava marcando na pressão alta como costumava marcar. O Brasil estava marcando em um bloco mais baixo. Não estava dando muita pressão para a Noruega na saída de bola deles, então marcando em um bloco mais baixo, assim, deixando a Noruega um pouco mais livre no jogo, né? Sem muita pressão para ficar trocando passes ali entre a zaga e o meio campo. E no segundo tempo, né, o Brasil volta com o mesmo time ainda, só que algumas peças já estavam cansadas, então o Ancelotti faz a substituição, tira o Matheus Cunha, coloca ali naquele momento o Endrick, e na primeira
bola que o Endrick pegou com um lindo passe do Vinícius Júnior, eu acho que foi um passe de trivela do Vini Júnior. Ele consegue levar para dentro da grande área, ele chuta a bola, ela vai infelizmente para fora, porque ele deu mais um toque na bola, depois chutou, né, tentou tirar do goleiro chutando de biquinho. Ele poderia ter cavado, ele poderia ter chutado normal, ele poderia ter driblado o goleiro, fazer o gol, ou driblar o goleiro, né, e sofreu um pênalti ali. E ele infelizmente errou aquele gol, né? Depois disso, o Ancelotti mexeu, trocou o Ryan, né? Tirou o Ryan e o Bruno Guimarães. Não, Bruno Guimarães não, perdão. Tirou o Ryan e o Martinelli, colocou Neymar e Danilo Santos. E logo depois, né, ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Ederson. O Ederson, ex-Atalanta, que vai pro United. E cara, o Brasil perdeu o jogo no segundo gol do Haaland, essa que é a verdade, porque o Brasil teve chance de empatar o jogo depois daquele gol que a gente sofreu do Haaland de cabeça, né? Um lance em que a gente sofreu pela lateral direita. O técnico da Noruega tirou o Nusa, que era um ponta muito bom, né, da Noruega, era um ponta interessante. Ele tirou, colocou o outro ponta cruzou, né? O Endrick e o Danilo não fizeram a pressão certa no ponto, ele cruzou. O Haaland antecipou o Magalhães que fez uma partida boa até contra o Haaland, ele conseguiu anular o Haaland a maioria das vezes. Infelizmente, ele não conseguiu anular nesse lance, mas também é pedir muito para o Magalhães tentar anular 100% o Haaland o jogo inteiro, né? É pedir muito, porque o Haaland... quando ele tem a oportunidade certa, ele vai lá e faz o gol. E cara, depois disso o Brasil foi para cima, teve a chance, né, em que quase a Noruega faz o gol contra, né, que o goleiro conseguiu ir lá esticar o braço para fazer a bola ir para trave. Teve o lance em que o Casemiro saiu assim pela linha de fundo, ele chutou a bola em vez de passar ela pro Neymar e o Vini Júnior, que estavam entrando dentro da grande área, para só empurrar a bola dentro do gol e empatar o jogo, né? O Brasil perdeu grandes chances na partida. E quando toma o segundo gol do Haaland, ali você fala, o Brasil tá eliminado, porque não tinha mais o que fazer. E cara, o Danilo e o Marquinhos não conseguiram fazer a marcação certa no Haaland. Ele chutou de fora da área e acertou no único canto que o Alisson não poderia chegar. O Alisson, que inclusive já tinha feito uma grande defesaça no primeiro tempo, naquele chute do Odegaard. E cara, quando o Haaland tem o espaço, ele acertou um chute daquele, sabe? É como se o De Bruyne acertasse aquela bola em 18. É como o Japão acertou um chute desse, que foi o gol, né? No 16 oitavas de final. Então, cara... 16 avos de final, perdão. Então, cara... O Haaland acertou um chute ali que matou o jogo. Depois, o Brasil teve até a chance, né? Teve o gol de pênalti do Neymar, que eu acho que demorou muito para entrar no jogo o Neymar, em questão do Ancelotti colocar ele. E, cara, eu fico triste também pelo Neymar, porque ele é um cara que acho que merecia demais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele não pegou grandes elencos assim, o Neymar, né? E o que eu acho que falta pro Brasil ganhar uma Copa do Mundo é ter jogadores de estrela, sabe? Antigamente, um exemplo 2002. Em 2002, o Brasil não tinha só o fenômeno. O Brasil tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldinho, tinha o Cafu. O Brasil sempre tinha caras em campo que distribuíam o peso e a pressão no jogo. Sempre o Brasil teve caras que iriam decidir o jogo. Se não tá no dia do fenômeno, talvez esteja no dia do Rivaldo, ou talvez do Ronaldinho, né? O Brasil sempre teve esses caras, do Kaká, por exemplo. Então o Brasil sempre teve grandes jogadores, né? Quando a gente foi campeão há 5 vezes, a gente sempre distribuiu o peso. O Romário tinha o Bebeto. Se o Romário não tava bom, tinha o Bebeto. Se o Bebeto não tava legal no dia, você tinha o Romário ali pra fazer gol. O Pelé com o Garrincha, sabe? Eu acho que durante esse ciclo inteiro de Neymar na seleção brasileira, o Neymar não teve uma dupla ou alguns outros jogadores para distribuir esse peso. Porque o Coutinho não foi isso, o Vini Júnior
Ele tentou nessa Copa, mas na Copa passada o Vini Júnior também não foi isso. Nessa Copa o Vini Júnior jogou mais, né? Ele foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Só que no momento importante ele pipocou e infelizmente não bateu pênalti. Então, eu acho que o Neymar nesse ciclo de Copa do Mundo pelo Brasil faltou ter mais jogadores estrelas igual ele, que eram diferenciados, que realmente eram craques, que poderiam decidir a qualquer momento, e o Brasil não teve. E o sentimento que fica é que o Brasil não vai ter mais um cara desse. A gente não sabe se agora ser o Neymar em 2030, se o Vini Júnior vai ser um jogador igual a ele, sabe? Que vai ser decisivo, que é iluminado quando para ser iluminado. Então é difícil, sabe? E o que mais dói nesse jogo é o sentimento que dava pra ter ganho, sabe? Se o Endrick faz aquele gol, se o Bruno Guimarães acerta o pênalti, sabe? Se o Casemiro toca a bola, se é tanto se o Neymar começa jogando. Eu acho que esse jogo já era pro Neymar iniciar o primeiro tempo. Eu explico por quê. A Noruega não é um time maluco, sabe? A Noruega não é um time que comete muita falta, que fica marcando em cima. Não, a Noruega, ela deixou o Brasil jogar. Quando a Noruega dava a bola pro Brasil, o Brasil conseguia jogar, conseguia distribuir jogo. E eu acho que já era para o Neymar começar jogando ali, porque ele é um cara de peso, era um jogo mais tranquilo, não era um jogo muito pegado assim, de muita marcação no meio campo, era um jogo tranquilo, sabe, para o Neymar jogar. Não era um jogo de muita correria, porque a Noruega não é uma seleção que corre, a Noruega é uma seleção que vai colocar a bola na área, pro Sorloth, ou pro Haaland, ou quando o Odegaard tiver uma chance, marcar um gol. E o Brasil tem um jogo da velocidade, então você colocar o Neymar nesse jogo para espetar uma bola no Vini, espetar uma bola no Martinelli, espetar uma bola no Ryan, no Matheus Cunha, enfim, o que seja, seria interessante. E o Neymar poderia bater o pênalti. Só que infelizmente é o se do futebol, né? O se nunca vai acontecer, é só uma hipótese que a gente cria, né? E a Copa do Mundo, ela é especial por esses momentos, porque a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos para ter graça. A graça da Copa do Mundo é você esperar 4 anos para você ver a sua seleção jogar e tentar ser campeão do mundo. Essa é a graça da Copa do Mundo. E quando perde, é um sentimento muito ruim. Mas é um sentimento que só acontece na Copa do Mundo. Você fala, putz, agora é só mais 4 anos para ver a minha seleção tentar ganhar essa taça. Eu nem sei se daqui 4 anos eu vou estar vivo, sabe? É esse sentimento que passa. Tipo, nossa, mais 4 anos, mas tanta coisa pode mudar em 4 anos, né? A seleção, você pode mudar em 4 anos, tudo pode mudar em 4 anos, é muito tempo. E você quer ver a sua seleção ganhar uma taça, mas tá difícil. Porque a nossa geração, atualmente, é uma geração pipoqueira, que não tem um cara decisivo. E o Neymar, que sempre foi decisivo em Copa do Mundo, pelo menos. Em 14 teve o azar da lesão contra o Zuniga, mas estava fazendo uma excelente Copa. Em 18 já chegou meio machucado, não fez uma grande Copa em 18, mas em 22 ele foi decisivo no momento certo. E nesse, o Neymar poderia ser decisivo se ele estivesse jogando, sabe? Então é muito complicado. Dói saber que o Brasil foi eliminado por erros grotescos, erros de deixar o Haaland livre, erros de não conseguir interceptar o cruzamento, não fazer a marcação certa para o cruzamento não sair, erro de perder muito gol. Você não pode perder muito gol em Copa do Mundo, você não pode ser pipoqueiro em Copa do Mundo. A Copa do Mundo é 4 anos, o castigo vem, a lei universal do futebol é quem não faz toma, e infelizmente hoje o Brasil pecou muito e mereceu tomar os gols, porque quem não fez toma. Infelizmente é o futebol é cruel demais. Às vezes, quando você tá lá em cima feliz, ele ao mesmo tempo te coloca pra baixo, e infelizmente é isso. Agora só mais 4 anos em 2030. E cara, é um sentimento ruim, péssimo. Um sentimento péssimo demais. Porque você cria uma expectativa, mesmo que você fale, eu não tô tão iludido com o Hexa, mas, pô,
Você vê o Brasil jogando hoje, pô, dava pra ganhar. Se esforçasse um pouquinho mais, dava pra vencer essa Noruega. A Noruega não é tudo isso, gente. Não é. A Noruega não é uma grande seleção. Eles endeusam o Haaland em TikTok, Instagram, enfim, o que seja. Mas a Noruega não é uma grande seleção. Quando ela pegar uma seleção mais competente, tipo uma Argentina. Eu não sei se a Argentina tá num bom momento, mas se pega uma França, uma Espanha, a Noruega iria vazar. Se pega a própria Inglaterra, eu acho que a Noruega vaza. Entende? Então, se o Brasil fosse competente, dava para classificar. Dava, de boa. Mas aí vem falhas. A comissão técnica falou pro Bruno Guimarães bater o pênalti. É erro em finalização, é erro em tomada de decisão, é erro em marcação. E, infelizmente, culminou nessa nossa eliminação, né? Culminou. E, cara, eu tô triste, né? É a realidade, né? Enfim, falando de quem jogou, né? Falando de atuação, o Alisson fez uma boa partida, mesmo que ele tenha tomado os 2 gols que não foram culpa do Alisson, tá? Vamos ser honestos. Quase ninguém pegava aquele chute do Haaland. Acho que talvez o Courtois, porque ele é alto e tem elasticidade e envergadura, mas muito difícil pegar um chute daquele do Haaland. Cabeçada do Haaland também, a queima-roupa, impossível. Ele fez já um milagre naquele chute do Odegaard no primeiro tempo, que foi uma defesaça, enfim. O Danilo, cara, errando passe de meio metro, Danilo, péssimo. O Marquinhos, perdido no jogo. Só o Magalhães estava bem na zaga, o Magalhães e o Douglas Santos, porque o Marquinhos e o Danilo foram inúteis. Magalhães, boa atuação para anular o Haaland, até onde deu ele estava anulando, só que depois não dava mais para anular. Douglas Santos fez o feijão com arroz básico durante toda a Copa, boa atuação do Douglas Santos. Casemiro, decente para péssimo. Ele criou algumas chances, mas também fez cagadas. O Bruno Guimarães, ele é o bag da partida, não pode perder um pênalti desse, irmão. Pô, não pode, cara, não pode. Aí depois não sabe porque o pessoal te crucifica na internet, isso e aquilo, porque você errou. E errar nesses jogos não dá, irmão, não dá. O Vini Júnior fez uma partida tenebrosa hoje. O que a gente esperava era um Vini decisivo, mas ele se escondeu no grande momento do jogo. Ele se escondeu e não bateu o pênalti, mesmo que a orientação de comissão técnica, você tem que chamar a responsabilidade, bater no peito e falar: eu bato esse pênalti, eu bato essa... Sabe? Ele não fez isso. O Martinelli fez uma boa atuação hoje, atuando no lugar do Paquetá. O primeiro tempo do Martinelli foi excelente. O segundo tempo dele começou a decair porque ele estava cansando. Mas o Martinelli fez uma boa atuação. Gostei do Martinelli hoje. Ryan foi decente, fez o básico ali, o Ryan. O Matheus Cunha só sofreu o pênalti também, porque apagado, péssimo no jogo. O Matheus Cunha é péssimo. Agora quem entrou, Neymar, fez uma boa atuação porque fez gol de pênalti. Se ele tivesse entrado antes, talvez a história seria outra. Aí agora a mídia inteira vai crucificar o Neymar, isso, aquilo. É assim, infelizmente, a realidade. Infelizmente é isso. O cara vai apanhar, é normal, né? Eu não acho que ele mereça tudo isso. Eu não acho. O cara ficou anos carregando a seleção brasileira e agora vai ser crucificado de novo. Não é complicado. Agora o Endrick fez uma partida decente, perdeu, o gol perdeu, mas o moleque é jovem ainda, tem muito a melhorar. Espero que o Endrick evolua muito e que seja o grande destaque dessa seleção brasileira em 2030, daqui pra frente. O Ederson fez uma partida decente, né, o volante. O Danilo Santos, decente também. E cara, se teve outra pessoa que entrou em campo, você me perdoe, mas eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Comente aqui o que você achou dessa eliminação do Brasil. E até o próximo pós-jogo, né, que vai ser... Talvez eu faça um pós-jogo sobre a final da Copa do Mundo, eu acho que vou fazer. Enfim, talvez eu faça um pós-jogo de Espanha e Portugal, que vai ser um jogo interessante. Eu vou fazer, acho que eu vou fazer. Enfim, comente aqui o que você achou. E até o próximo pós-jogo. Obrigado a você por assistir até aqui. Comente aqui o que você achou tudo. É nóis.